Olá, boa noite. Estamos aqui para trabalharmos com a planilha chamada Gastos com folha de pagamento, dando continuidade ao nosso treinamento de Microsoft Excel. Antes de entrarmos com as informações necessárias, é importante que você tenha ciência destas informações que nós vamos entrar nestas colunas, para que ao final do nosso trabalho eu tenha informações como o gasto total por função e eu possa em seguida trabalhar com essas outras planilhas aqui, dando continuidade às nossas atividades, ok? Então os valores que eu vou entrar nesta coluna são hipotéticos, eu estou chutando valores, mas você deve observar com muita atenção a sua planilha original e as informações nela apresentadas. Vamos lá então? Quantidade ou níveis, no caso de qualificação, pois eu tenho vendedor, faxineiro, entregador, atendente, eu vou colocar os outros exemplos aqui. 1, 2, 1, 2. Agora eu vou colocar a comissão recebida por estes colaboradores. 2%, 3%, 8%, 6%. Lembrando que esses valores são hipotéticos. Agora eu vou colocar o salário deles. 530, 390, 490. Os valores referentes à quantidade de nível 2 vamos permanecer como zero. Já o salário de nível 2 também vamos deixar como zero. Quantidade de item 3 eu vou deixar como zero. Lembrando que é claro que se a sua planilha tiver outras informações como essas aqui, basta você deixá-la da forma como está. Depois que você inseriu os dados, o próximo passo agora será criar as fórmulas para calcular estes valores aqui. Vamos começar com a fórmula que vai ficar na célula B7. A fórmula não tem muito segredo, é uma fórmula de autossoma. Você pode digitar a fórmula entrando com os intervalos corretos, ou então você pode levar a seta do mouse até este botão, clicar em soma. O Excel ele vai fazer a seleção dos valores e a fórmula embaixo para você. Basta você apertar o Enter e pronto. Você já tem a fórmula e o resultado desejado. Próximo passo, salário nível 1, a mesma coisa. Clique em autossoma, ele fez a seleção. Detalhe, caso aconteça do Excel selecionar apenas uma célula ou selecionar uma célula que está errada, basta você mostrar para ele quais células que ele deve fazer o cálculo. Por exemplo, você leva a seta do mouse até o primeiro endereço, aperta o botão esquerdo e leva até embaixo. O Excel ele vai recriar a fórmula, você aperta o Enter e o resultado foi exibido. Agora, salário nível 2, a mesma coisa, Enter. Salário nível 3, a mesma coisa, Enter. Pergunta: por que eu estou criando uma autossoma ou um cálculo aqui se eu não tenho valores aqui em cima declarados? Quando você entrar com os valores ou fórmulas nestes campos, o Excel automaticamente vai fazer o cálculo aqui embaixo. Isso é uma forma de você otimizar o seu tempo, ok? Agora temos que calcular os encargos.
Então vamos começar na célula I3, colocando o sinal de igual, abre parênteses, você vai ter em D3, que é referente ao salário, no caso R$500, vezes congela M, congela 2. Lembra que eu falei na primeira aula que este valor de cifrão, muitas pessoas chamam de congela, travar, bloquear, mas normalmente o que se vê em muitas literaturas o nome é congelar células. Por quê? Este salário M2 está vinculado, está relacionado no caso com a célula M2, onde estão os encargos, como vocês podem observar aqui. Então eu tenho 500 vezes 50%. Esta é a fórmula que eu estou fazendo por enquanto. Feito isso, você vai multiplicar por B3. O que é esse B3? O B3 é referente ao nível de qualificação do profissional, no caso, vendedor 1. Continuando. Terminada esta fórmula, você vai fechar parênteses, vai entrar com o sinal de mais para fazermos outra fórmula. Abra parênteses, F3. F3, por enquanto, não tem nenhum valor. À medida que você vai fazendo as atividades, vai descobrindo os valores, você vai colocando nestas células específicas, né? Então, F3 vezes congela M, congela 2. A referência é sempre a mesma. É sempre a mesma, não vai mudar, pelo menos nesta célula. Ok? É sempre a referência M2. Vezes E3. Terminado, fecha parênteses, sinal de mais, abra parênteses novamente. Vamos para a próxima, que seria salário do nível 3. Então temos H3 vezes congela M, congela 2. Olha os encargos aí novamente, sempre os mesmos, lembrem-se disso. Vezes G3. Fechou parênteses, aperta o Enter e você vai ter o resultado. Vamos entender a fórmula. A primeira etapa, você fez a fórmula referente ao salário de R$500 no nível, usando aqui os encargos e o nível de qualificação, no caso nível 1 do profissional. Em seguida você fez M2 vezes E3, que seria a qualificação do profissional que ainda não saltou, né? Ainda não chegou para esse nível aqui, por isso que está zerado, e os valores de salários do nível 2 também estão zerados, por isso que ainda aqui não tem nenhum valor. Em seguida você fez novamente o cálculo mantendo esse valor absoluto, no caso que temos aqui os encargos que são sempre de 50%, nesta fórmula. E por fim, obteve o resultado desejado dos encargos trabalhistas, ok? Então podemos copiar a fórmula para baixo, como vocês já viram. Desceu aqui, terminada essa etapa. Como que eu faço para calcular esse valor aqui inteiro? Basta clicar na última célula, clicar no botão soma, ele vai realizar o resultado total e aperte o Enter. Está aqui. Este é o total de encargos que você tem. Como pode ser realizado o gasto total por função? Então, vamos lá. Você vai clicar em J3, sinal de igual, abra parênteses, você vai colocar o B3. Pergunta, o que indica o B3? É referente ao nível do profissional, o nível 1. No caso aqui eu tenho B3, vou sinalizá-lo com 1. Então eu vou multiplicar
por H3. Isto é, refere-se ao salário de nível 3. Então eu estou pegando o nível 1 e multiplicando pelo salário de nível 3. Eu vou fechar parênteses. Se eu der um Enter, eu vou ter um valor, mas não é o meu caso ainda. Então eu vou colocar mais, abre parênteses, E3 vezes F3. E3 refere-se ao quê? A quantidade no nível 2, o código referente ao nível 2 do profissional. Já o H3, eu tenho o salário referente ao nível 3. Então eu vou fechar parênteses, sinal de mais, vou abrir parênteses, vou colocar G3 vezes H3. O que é? A quantidade do nível 3 multiplicado pelo salário referente ao H3. Eu vou fechar o parênteses agora e vou somar com 13. Feito isso, eu aperto o Enter e já tenho o resultado. Como pode ser realizado o que chamamos de gasto total por função? Então você vai começar com o sinal de igual, abre parênteses, coloca aí B3 vezes D3. Por quê? O B3 refere-se ao nível do profissional, no caso nível 1. Eu vou multiplicar por D3, que seria o salário. Se eu fechar o parênteses e der um Enter, eu já tenho o resultado. Só que não é o nosso caso, então vamos continuar. Sinal de mais, abre parênteses, E3 vezes F3, fecha parênteses. O que ele fez? Ele calculou a quantidade de nível 2 do salário multiplicado pelo salário. Agora eu vou colocar outro sinal de mais e fazer o nível 3. Então vamos lá. G3 vezes H3. Fechou parênteses. Vou colocar mais 13. Em seguida eu vou dar o Enter. E pronto. Eu já tenho o resultado. O que significa na prática este resultado? Nada mais é do que o acumulativo dos salários calculados no nível 1, nível 2 e nível 3, de acordo também, é claro, com o nível de cada profissional. Feito isso, você pode selecionar aqui, apertar o botão, segurar, descer. Em seguida, clicar aqui embaixo para obter a soma desses valores. Veja bem. E aperte o Enter e esta etapa está concluída. Bom, o próximo passo agora é trabalharmos com essa planilha aqui embaixo, começando a colocar a quantidade de treinamentos que foram realizados e depois os custos desses treinamentos, ok? Então vamos lá. Vamos colocar exemplos aqui de valores. Vamos colocar o valor de cada treinamento. 800, 690, 480, 720. Agora vamos criar a fórmula para calcular esse valor. Só que isso é algo que a AutoSoma não consegue fazer. Então eu vou utilizar uma fórmula chamada somar produto. Esta fórmula permite que eu utilize dois endereços de célula ou duas referências diferentes para criar um valor total. Então eu vou começar abrindo parênteses, A11, dois pontos,
15. Em seguida eu vou colocar ponto e vírgula, B11, dois pontos, B15. Em seguida eu fecho parênteses. Vamos entender essa fórmula. A 11 e a 15 correspondem à célula A11 e A15. Em seguida, B11 e B15, a célula B11 e B15. O que eu estou fazendo é calcular as duas colunas ao mesmo tempo, colocando o resultado em uma única fórmula. Isso é algo que a ferramenta AutoSoma não consegue fazer. Feito isso, aperte o Enter e você tem o resultado. E nesta célula eu posso entrar com qualquer valor, apenas como uma referência para que eu possa fazer a fórmula e calcular o valor total. Eu vou clicar onde eu quero que a fórmula apareça e em seguida selecionar a opção Soma. Ele vai selecionar os valores e vou apertar em seguida o Enter. Este valor refere-se a gastos com mídia ou propaganda propriamente dita. Já nos casos relacionados a frete, você pode entrar com um valor simbólico. Aqui deixar o valor como 0. E colocar um valor de frete, por exemplo, R$680. E para realizar a fórmula referente ao custo total de frete, você vai fazer com a mesma característica realizada aqui em treinamentos. Sinal de igual. Somar produto é somar produto, não é soma produto, ok? Vamos ver aqui, somar produto. Você vai abrir parênteses e vai colocar a referência da célula. Isso é E11, dois pontos, E14, que é referente à quantidade de fretes que você teve. Em seguida, você vai colocar o ponto e vírgula e vai colocar o endereço referente aos valores desses fretes. A primeira referência seria F11. Em seguida, dois pontos, F14, fecha parênteses e dá um Enter. Este é o custo total que você teve em relação à quantidade de fretes. Já em financiamentos e empréstimos, no valor da parcela, você pode entrar com um número qualquer. Aqui você pode entrar com outro e aqui outro. Você vai somar este valor total utilizando a ferramenta Soma. Veja que ele selecionou um valor errado, então você deve demonstrar para o Excel qual o valor que você deseja calcular. Feito isso, aperte a tecla Enter. Este é o valor total relacionado a financiamentos e empréstimos que você tem. E em gastos administrativos, como por exemplo, que estão discriminados aqui, água, telefone e luz, você pode colocar um valor total. Despesas de entrega e depreciações. E por final você fazer uma soma desses custos totais. É importante observar que essas somas foram feitas utilizando um modelo de fórmula, como este, e um outro modelo de fórmula como este. Repetindo, qual a diferença desta fórmula para a autossoma? Esta fórmula permite você realizar o cálculo de duas colunas ao mesmo tempo, algo que a ferramenta Soma não permite fazer. Muito bem, o próximo passo agora
no nosso trabalho é entrar com as informações nesta nossa última planilha. Então vamos lá. Preço do fornecedor ou preço de custo. Este valor pode ser um valor hipotético que você pode criar. Por exemplo, vou colocar aqui R$ 178,55. Estoque anual deste produto. Quantos produtos eu tenho disponíveis em estoque? Vou colocar 55. Muito bem. O custo do estoque atual é a fórmula que você vai fazer agora. Então temos aí o preço do fornecedor versus a quantidade do estoque atual. São as duas informações que você acabou de adicionar. Como que esta fórmula pode ser feita? Você vai começar com sinal de igual, B21 vezes C21. Terminado, só dá o Enter e você já tem o preço do fornecedor vezes a quantidade de estoque atual. Próximo passo é fazermos outra fórmula, que seria o preço do fornecedor versus a quantidade prevista para venda. Como que é feito isso? Sinal de igual, B21 vezes I21. Quando você der um Enter, ele vai trazer 0. Por quê? Na célula I21 você não tem nenhum valor. Então o que você pode colocar? Uma quantidade de vendas previstas. Vamos colocar 8. Vou dar um Enter. Quando você digitou esse número, o Excel atualizou a fórmula. Então o que você fez aqui? Você pegou o preço do fornecedor e multiplicou pela quantidade de vendas previstas. No caso, você vendeu 8 unidades e você obteve este montante total. Próximo passo. Quantidade de vendas previstas para o item dividido pelo total de vendas previstas. Como podemos fazer? Vamos lá. Igual I21 dividido, aí você vai colocar aquele símbolo que já conhecemos, né? Congelar e congelar 37. Vou dar o Enter. Ele deu um valor de 100%. Agora, na célula G21, nós vamos calcular o valor de rateio por tipo de produto, isto é a somatória dos custos gerais vezes o percentual de rateio. Onde está esse valor? Se você descer aqui um pouco mais, você vai ter este valor especificado, que é a soma de diversas células, que daqui a pouco vamos dizer do que se trata. Enquanto isso, vamos realizar essa fórmula. Igual F21. O F21 ele pegou a quantidade de vendas previstas para o item dividido pelo total de vendas previstas. Então temos aí F21 vezes congela G congela 37. Enter. Pronto. Você já tem um valor. Agora temos o valor de rateio por unidade vendida, que é o valor do rateio por tipo de produto dividido pela quantidade de vendas prevista. Então vamos colocar igual G21 dividido por I21. Vamos dar o Enter. Já temos o valor. Então, o que eu fiz aqui? Uma divisão entre a célula G21 pela I21, que é a quantidade de vendas previstas baseadas no exercício de análise de mercado. Agora, na célula J21,
nós vamos calcular o preço pretendido, isto é o preço que os alunos irão estimar para lançar na página da gestão de vendas. Observe que este ponto é muito importante, até mesmo você observar os outros cálculos que foram feitos para saber se todos estão seguindo de acordo com o esperado. Por quê? Qualquer fórmula ou qualquer resultado que esteja fora do combinado ou fora do pretendido não vai sair da maneira como a gente espera, ou não vai sair da maneira correta, ok? Então vamos lá. Na célula J, eu vou colocar um valor qualquer, por exemplo, 480. E na letra K, K21, eu vou entrar com este valor. J21 vezes I21. Vou dar o Enter e tenho o resultado. O que é este resultado? Eu tenho um preço pretendido e eu vou ter também, veja bem, o preço pretendido vezes a quantidade de vendas prevista. Então, se você tem um produto que o seu valor unitário custa R$ 480, você vai definir aqui também qual é o preço pretendido vezes a quantidade de vendas prevista. Tá? E por último, nós temos o custo com os impostos de ICMS, PIS e COFINS. Como que essa fórmula pode ser feita? K21, veja bem, estou pegando o preço pretendido vezes a quantidade de vendas prevista. Okay? K21 vezes o valor da alíquota, isto é, observe ali, 21,25%. Feito isso, aperto o Enter e já tenho a receita prevista. Ok? Aqui na célula M, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar K21, que é o preço pretendido vezes a quantidade de vendas prevista, vou subtrair por L21 e obtenho um valor. Com este valor, eu vou subtrair o G21, que é a somatória dos custos totais, versus, no caso, o percentual de rateio. A partir disso, eu tenho outro valor. E por último, eu vou pegar este valor e subtrair por E21, que é o preço do fornecedor versus a quantidade prevista para a venda. Ok? Então vamos lá. Igual K21 menos L21 menos G21 menos E21. Observe que todas as células foram selecionadas, as quais eu coloquei as referências. Eu aperto a tecla Enter e agora eu tenho um valor negativo, R$ 33.568,53. Este valor será discutido durante as aulas. O porquê que foi que você chegou nesse valor, ok? Depois que você realizou o cálculo de todas as fórmulas e fez a cópia para baixo para preencher os resultados, o próximo passo é você entender como que esses valores estão aqui, como que eles chegaram aqui. Vamos começar com o C37. O C37 nada mais é que a soma do estoque atual, que vai da célula C21 até a célula C36. É uma simples fórmula de soma. Não há muito segredo nisso, pois já fizemos diversas vezes esse modelo de fórmula, né? Em seguida, a célula D37, que é a soma do preço do fornecedor vezes a quantidade no estoque atual.
Basta você fazer a soma desses valores. Em seguida temos E37, que também é uma outra fórmula de soma. Ok? Em seguida, outra soma, que é a quantidade de vendas prevista dividido pelo total de vendas previstas. Na célula G37 temos uma outra fórmula, só que agora um pouco maior, onde ela vai utilizar as informações que estão em G7 mais B16 mais D16 mais F16 mais G16 mais I16. Observe com muita atenção as referências dessas células para que você não faça este valor errado. Ok? Em seguida temos outra fórmula de soma, que seria da I21 até a I36. E na célula K, outra soma de valores totais. E na coluna L, temos ali outra soma também. E na célula M37, temos uma outra célula que também é uma outra soma. Ok? Espero que as informações sejam claras. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.